Saibam, senhores da terra, meu Cristo é o Senhor. Pai do Senhor Jesus, amém, amados? Aqui, irmão Paulo, para deixar mais uma palavra reflexiva para vocês da parte do Senhor, uma palavra de despertamento, uma palavra de exortação e uma palavra de força para aqueles que amam a verdade e querem defendê-la até o fim. Amém? E eu quero tomar por base aqui o que Paulo escreveu a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 2 e no versículo 19, aonde ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amados, o meu grande intuito é que o Espírito Santo de Deus ele consiga alcançar o teu entendimento e de alguma maneira te despertar um pouco mais para as verdades do Senhor. Não é verdade? Porque nós podemos perceber, através do cenário que nós estamos vivendo hoje, aquilo que o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, escreveu dizendo que apóstolo Paulo, aos Romanos, ele disse que a verdade de Deus tem sido mudado em mentira. Por quê? Porque os homens estão deturpando a verdade. Os homens estão mudando a justiça da palavra, a justiça do evangelho. E foi com esse intuito que Paulo se viu na necessidade de escrever aquele jovem pastor, aquele jovem que quando chega na igreja de Éfeso encontra muitas falsas doutrinas, a ponto que na primeira epístola, logo no capítulo 1, Paulo escreve a Timóteo dizendo: quando estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei para que permanecesse em Éfeso, a fim de que ensinem a algumas pessoas, instrua para que eles não ensinem, não propaguem outra doutrina. Então Paulo estava incentivando Timóteo a ser fiel à doutrina do Evangelho, a, independentemente de qualquer circunstância, pregar a doutrina do Evangelho. E aqui na segunda epístola, no capítulo 2, ele faz questão de dizer: Timóteo, claro que essa palavra tem todo um contexto, eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Ele diz: Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece, não foi lançado agora. Deus não foi pego de surpresa agora, permanece, tendo um selo: Deus conhece os que lhe servem de verdade. Deus conhece o que tem amor à palavra, os que têm amor à sã doutrina. Deus conhece os que são seus. Por quê? Como que Deus conhece? Como que eu, como servo de Deus, posso conhecer? Como que a igreja de Deus pode conhecer quem é de Deus? Porque no versículo posterior ele diz: aparte-se da iniquidade todos que professam o nome do Senhor. A característica da igreja de Deus na terra, a característica daqueles que são de Deus, são porque eles estão se apartando da injustiça. Eles estão se apartando das mentiras pregadas nos púlpitos, das heresias ditas pelos pseudos mestres, pseudos pastores. Não é verdade? Nós podemos analisar que tem muitos hoje que estão pregando o que agrada aos ouvintes. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro diz que são nuvens sem água, são pastores que apacentam a si mesmo. E nós sabemos pelas profecias bíblicas que nos últimos dias se levantariam homens, né? Se levantariam mestres, louvado seja Deus, que o intuito deles seria arrastar o rebanho. O apóstolo Paulo disse na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Muitos não queriam, não desejariam ouvir a palavra de Deus. Dando ouvido a espíritos enganadores, não suportariam a verdade e doutrina de demônio. Então nós que temos a promessa da vida eterna, nós que queremos sustentar o evangelho eterno, precisamos ir até o fim pelaquilo que cremos.
Porque muitos não estão preocupados com a sã doutrina, muitos estão preocupados com os seus cachês de 5, 7 mil, 10 mil. Muitos estão preocupados em não perder os seus cargos, a sua nomenclatura, não é verdade? Mas nós que entendemos que o nome de Jesus que precisa ser glorificado, estamos abrindo a Bíblia e deixando a Bíblia falar. Esse contexto, amado, esse texto, melhor dizendo, ele está em um contexto de apostasia. É por isso que ele fala que Deus conhece o que são os seus. Ele está em um contexto de abandono da fé. Onde o apóstolo Paulo ele diz, olha Timóteo, muitos abandonaram a verdade. Dentre eles se encontram Himeneu e Fileto, os quais abandonaram, afirmando que a ressurreição já se aconteceu. Então aqueles homens eram alguém que um dia aparentemente demonstravam estar do lado da verdade, demonstravam estar do lado do evangelho, mas um dia abriram mão daquilo que cria, talvez por interesses próprios, para não ser perseguido por amor à justiça. O apóstolo Paulo disse, eu se prego ainda a circuncisão, por que eu seria perseguido se eu ainda prego a circuncisão? Logo estaria desfeito o escândalo da cruz. Mas Paulo está dizendo, eu estou sendo perseguido porque eu não prego mais a circuncisão. Eu prego a fé, eu prego aquilo que não traz glória ao homem, aquilo que não enche os bolsos. Eu prego a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Então, por isso Himeneu e Fileto, ele abandonou a verdade. Porque a verdade sempre trouxe e sempre trará perseguição para aqueles que querem sustentá-la. E aqui dentro desse contexto de 2 Timóteo, no capítulo 2, eu consigo enxergar dois grupos de pessoas. Aqueles que abandonam a verdade para pregar mentira, com medo de ser perseguido, com medo de perder os luxos, de perder as mordomias. E o segundo tipo de pessoa é o que Paulo disse a Timóteo, e eles têm arrastado a muitos. O segundo grupo de pessoas que eu vejo aqui nesse contexto é o outro grupo que semelhantemente não tem convicção da doutrina, não tem convicção do que aprendeu e decidem abrir mão da verdade e seguir esses falsos mestres, e decidem seguir esses falsos pastores. Entretanto, eu quero ressaltar que Deus ele conhece aqueles que vão sustentar a fé até o fim, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, fica sabendo que se o Deus a quem nós servir, ele quiser, ele vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser, nunca abandonaremos aquilo que aprendemos, a nossa origem, a verdade do evangelho, por amor à nossa própria vida. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos pessoas que estão no evangelho para ir até onde der. Pessoas que aparentemente estão com a Bíblia, estão dentro de um templo, mas nunca tiveram compromisso com a verdade. O nome delas nunca tiveram escrito no livro da vida. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida, os interesses que ardem no seu coração não são interesses próprios. Não são causas terrenas. O apóstolo Paulo disse, muitos estavam no vosso meio, o qual eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo, pois o Deus deles é o ventre, visto que só se preocupa com coisas terrenas. Então precisamos nos decidir, amados, se verdadeiramente queremos a Deus ou se queremos a glória deste mundo. Porque o nosso irmão João escreveu no livro de João, capítulo 12, nos Evangelhos, versículo 43, dizendo que muitos fariseus abraçaram a fé em Jesus, mas não confessaram publicamente com medo das autoridades, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amado, precisamos entender que a verdade de Deus é para ser sustentada até o fim e não é para ser mudada. Louvado seja Deus! O mundo está aí corrompendo a fé dos discípulos.
O mundo está aí sufocando a fé daqueles que querem levantar a bandeira do Evangelho, louvado seja Deus. Mas entenda para que foi o teu chamado. O teu chamado não foi para estar como estrela nos púlpitos. Não foi para estar se nomenclaturando, buscando se ufanar em detrimento do rebanho de Deus, porque Deus conhece os que são seus. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, falando dos pastores, a Bíblia diz: ninguém toma essa honra para si, a não ser quando levantado por Deus, como aconteceu com Arão, homem levantado por Deus para defender a fé, para propagar a verdade, o evangelho até o fim. A palavra de Deus diz: aqueles que perseverarem até o fim. Deus não tem nada a ver com aqueles que estão se desviando. Porque aqueles que se afastam da verdade no intuito de pregar uma falsa doutrina, esses são nomenclaturados como falsos pastores, falsos mestres. Deus não tem nada a ver com esse, porque Deus já o conhecia e sabia que eles nunca foram do aprisco do Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que, mesmo tendo pouca força, não negam o nome do Senhor Jesus. Estão dispostos a ir até o fim, porque entende que Ele é a verdade. Lá em João 17, ele disse em sua oração: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, amados. Precisamos sair em defesa da palavra de Deus até o fim, pregando ela nos púlpitos, não colocando em pauta a nossa aceitação, não colocando em pauta os aplausos que iremos receber, porque estamos falando, irmão, de verdades que não pode ser ofuscada, que é a verdade do Senhor. Jesus morreu por essa verdade, os profetas morreram por essa verdade, os apóstolos morreram por essas verdades. Eu fico analisando hoje, se os profetas pregassem o que muitos mestres, o que muitos ministros estão pregando nos púlpitos, eles nunca seriam mortos por causa da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A briga, a luta, a peleja do profeta Micaías foi para estabelecer a verdade de Deus, não foi interesses próprios. E nós estamos observando que a preocupação nos templos, nos púlpitos, em maioria dos lugares, são para estabelecer uma liturgia humana. São para oferecer um ambiente confortável. Você não vê os profetas do Antigo Testamento querer oferecer um ambiente confortável. Ele queria receber, ele queria estabelecer aquilo que eles pelo Espírito receberam. Paulo disse: o que eu vos entreguei foi o que eu recebi. O Senhor Jesus, quando foi crucificado, tomou o pão, nos deu o cálice, dizendo... E aí Paulo expõe tudo aquilo que ele recebeu. E aí nós vemos, amado, nós paramos para analisar, e eu desperto a sua atenção para analisar junto comigo, louvado seja Deus, que essas mensagens que estão sendo pregadas hoje nos púlpitos, a maioria, porque eu quero abrir um parêntese e dizer que tem muitos homens de Deus também pregando a verdade do Evangelho, e quem é sabe, não precisa aqui eu estar citando o nome de ninguém, quem é você percebe nas suas palavras. E aqui eu digo que o que muitos hoje estão pregando nos púlpitos, essa mensagem de prosperidade, essa mensagem de autoajuda, essa mensagem de bajulação e lisonja, que todo o contexto da Bíblia, seja do Novo ou do Antigo Testamento, está batendo veementemente contra esse tipo de mensagem que fortalece o ego, que enaltece o homem. Nós podemos ver que quem pregava esse tipo de mensagem na Bíblia, tanto no Velho ou no Novo Testamento, eram os falsos profetas. Mensagem para captar o povo, para que o povo aplaudisse, para que o povo olhasse e visse: poxa, ele é homem de Deus, a qualquer custo, colocando em xeque a verdade. Eram os falsos profetas. E eu quero dar o exemplo de dois grupos de pessoas, louvado seja Deus, tirado do Antigo, nem do Novo, porque o Novo Testamento aí vai desconstituir logo de cara 99% dessas mensagens que têm sido pregadas nos púlpitos. Eu quero usar o profeta Micaías. A mensagem de Deus na vida de Micaías era para dizer o que, Acabe? Olha, eu vi todo esse povo aí disperso,
como ovelha sem pastor, e Deus dizendo: quem pode enganar Acabe para que ele vá e morra no ataque de Ramote de Gileade? Então, ó rei Acabe, Micaías colocou em xeque o seu pescoço, mas não colocou em xeque a verdade. Ainda que o pescoço dele fosse arrancado, a verdade precisaria ser pregada. E hoje tem muitos temendo perder o quê? O cargo. Ah, se a luta de Micaías fosse só para não perder os cargos. Ah, se a luta de Micaías fosse só para não perder um salário mínimo de 1.200, de R$7.000. Micaías estava oferecendo, estava arriscando aquilo que nenhum de nós hoje estamos arriscando, a própria vida. Micaías disse: tu vai, mas tu não vai voltar, porque a palavra de Deus está na minha boca. É a verdade, tu não quer ouvir, mas é o que Deus me mandou dizer. Aqueles homens já foram tentando comprar Micaías. Olha, fala palavra favorável. É isso que o povo está querendo ouvir, palavra favorável. E os falsos pastores estão dizendo. Micaías disse: pelo nome do Senhor, só vou falar o que Deus me mandar. Porque muitos que são ouvintes da palavra não entendem. Eles têm a Bíblia nas mãos e não entendem que a palavra de Deus diz que são dignos de morte os que pregam a mentira e também os que sustentam a mentira. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, no verso 32, os últimos capítulos, os últimos versículos. São passíveis de morte os que tais coisas fazem, não só as fazem, mas consentem. Então, quando não sou eu que prego a heresia, quando não sou eu que prego a mentira, talvez a minha consciência e o meu coração enganoso me diga: não, é ele que está usando meu dinheiro para roubar, é ele que está enganando, é com ele e Deus. Não, é com ele e Deus e com os ouvintes, aqueles que estão fazendo palco, plateia, para que esses falsos profetas continuem pregando. Louvado seja Deus. Porque eu vejo o meu Jesus chegando no templo, expulsando os cambistas e expulsando também os que compravam. Jesus poderia expulsar só os que estavam vendendo, dizendo: não, a culpa é deles, eles estão vendendo, quem está comprando está porque quer. Mas quem está comprando, quem está ouvindo, quem está sustentando o sistema religioso, as heresias, está porque não tem também amor à verdade. Porque se você sustenta uma corrupção, o corrupto é digno de punição, mas você também que está preparando a casa para o corrupto. Então se desperte, entenda que o compromisso de Deus, o juízo de Deus não vem só sobre eles, vem sobre eles, sobre aqueles que estão seguindo as suas práticas libertinas. Louvado seja Deus. E ali eu vejo Micaías lutando pela verdade e vejo que o falso profeta Zedequias fez. Ele fez os que muitos ministros estão fazendo hoje. Volto a dizer, não todos os ministros, mas muitos estão fazendo hoje, pregando o que o povo quer ouvir, colocando em xeque a verdade de Deus e mudando a verdade de Deus. O falso profeta Zedequias disse: olha, vai e tu vai voltar com vitória, porque Deus entregará na tua mão Ramote Gileade. Vai, louvado seja Deus. Veja quem o povo quis mais ouvir: o falso profeta Zedequias, porque pregava prosperidade, pregava bênção, pregava enaltecimento do ego. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Deus está vindo ao teu encontro, tirou a palavra de Deus do centro e colocou o homem no centro, dizendo: tu vai ter vitória, tu vai triunfar, tu vai ser bem sucedido. É o que o povo quer ouvir. E muitos sendo enganados, enganando a si mesmo, querendo ouvir esses falsos discursos, enganando-se. Louvado seja Deus. E o outro exemplo que eu trago é o exemplo do profeta Jeremias. Louvado seja Deus. Deus levanta Jeremias para profetizar 70 anos de cativeiro. O profeta Jeremias sendo perseguido, mas por amor à verdade. Ele disse: não tenho opção, não tenho escolha própria. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus. O profeta Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro. Você acha que Jeremias não queria profetizar bênção para o seu povo? Queria, mas não era aquela palavra do Senhor. Ele disse: poxa, eu queria até que acontecesse de fato bênção, maravilhas, porque todos os profetas gemeram para que o bem se estabelecesse em Israel. Mas ele não poderia, em contrapartida, pregar o que ele queria em contrariedade ao que Deus tinha mandado ele pregar. Ele disse: 70 anos de cativeiro por causa do pecado de Israel. O diabo levanta um falso profeta chamado Hananias para pregar o que novamente? Igual a Zedequias: prosperidade, bênção, milagre.
pega os cãozinhos do pescoço de Jeremias e quebra, diz, olha, em 2 anos, assim diz o Senhor, quebrarei o jugo da Babilônia. Jeremias disse, amém, se essa foi a palavra de Deus, vai se cumprir. Então quem prega a verdade está apenas pregando, mas quem é da verdade, ele sabe que está vindo para a verdade. E aí o falso profeta Hananias bate de Jeremias, junta com sua forja, por quê? Porque Jeremias era um homem da verdade e ele estava querendo aceitação, pregar o que o povo quer ouvir. Quem é de Deus, irmão, não está buscando aceitação. Quem é de Deus não está buscando aplauso. Quem é de Deus não está buscando glória. Embora muitos o queiram glorificar, mas quem é de Deus está querendo estabelecer o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. Aquela mulher estava com a mente religiosa, dizendo, por que vocês dizem que é em Jerusalém? E nós dizemos que é aqui nesse monte. Jesus disse, mulher, vocês adoram sem conhecimento. Porque se você tivesse o verdadeiro conhecimento de quem você adora, você entenderia que não é mais o lugar. Não está resumindo mais a estar aqui ou estar lá, mas é a perfeita adoração, em espírito e em verdade. Então tem pessoas que não estão nem aí para a doutrina, irmão. E aonde você vai jogar? Em meio a essa situação, você vai ficar dando um de João sem braço, de quem não sabe o que está acontecendo, de quem não sabe o que está percebendo, do que verdadeiramente Deus se agrada, e sustentando o sistema religioso com os falsos ensinos, com a teologia da prosperidade, com a mensagem de autoajuda, de enaltecimento do ego, ou você vai até o fim arriscar o teu cargo, arriscar o teu emprego, arriscar o teu pescoço, por amor àquilo que Deus quer que se estabeleça na terra, a justiça. Jesus disse, deixa que se cumpra toda a justiça. Tudo que Deus queria aconteceu na vida do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos ter amor à verdade, meus irmãos. Esse foi o motivo pelo qual todos os apóstolos, exceto João, morreram oferecendo as suas vidas. Eles não morreram porque eles queriam brigar pelo seu posicionamento na sociedade, pelas suas vagas sociais, não. Eles morreram por amor à verdade. A Bíblia fala de homens que foram mortos, escarnecidos, cerrados ao meio, por não aceitar a sua liberdade, porque cria em uma ressurreição maior, por não aceitar, louvado seja Deus, abrir mão daquilo que eles pregavam, porque eles sabiam que pregavam era a justiça de Deus. Louvado seja Deus, e nós precisamos, amados. O juízo de Deus é iminente sobre essa terra. A Bíblia diz, não seja muitos de vós mestres, porque sobre os mestres haverá um maior rigor, um maior juízo. Por quê? Porque os líderes têm um poder de formar opiniões, um poder influenciador. Use o teu poder influenciador para pregar, para estabelecer a verdade nos corações. Veja quantas pessoas elas acatam aquilo que você fala. Veja quantas pessoas se calam e se sentam para ouvir o que sai da tua boca. E você tem a oportunidade de gerar nelas Deus, o Espírito Santo, uma consciência pura, e você não está gerando por causa de interesses próprios. Dizendo, não, mas Deus entende, Deus sabe. Será que Deus entende? Entender, ele entende, mas ele não concorda. Porque ele disse a Jeremias, eu não estou nem aí, eu velo pela minha palavra, para que ela se estabeleça na terra. A palavra de Deus não é invalidada pelaquilo que eu penso. Deus vai até o fim para cumprir com a sua palavra, e Jesus está vindo. Louvado seja Deus, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Precisamos fugir da aparência do mal. Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Como é que a gente dá lugar ao diabo também? Não é quando a gente apoia as mentiras? Não é quando a gente deixa de pregar as verdades de Deus? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé por ouvir espíritos enganadores e doutrina de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentira, dos que pregam a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graça. Louvado seja Deus. Dos que pregam abstinência, a não necessidade de se casarem, louvado seja Deus, maculando o santo evangelho.
E o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, Deus conhece os que são seus. Te coloquei aí em Éfeso para pastorear essa igreja com várias pessoas de várias idades, de várias linhas de pensamento, com vários problemas, mas apenas o teu compromisso é com a sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos e diz a ele para não parar neles não, para eles transmitirem a outros. Louvado seja Deus, porque a verdade, ela não pode parar em mim, ela precisa ser propagada. O apóstolo Paulo disse: vai até o fim no que aprendeste, sabendo de quem aprendeste. Será que foi em vão, Paulo diz aos Gálatas, que tantas coisas vós sofrestes? Porque tendo começado no Espírito, começou na fé, na doutrina, recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Vocês tendo começado no Espírito, está aperfeiçoando na carne, porque o objetivo de vocês é agradar os pastores, é ser convidado para pregar todos os dias, nas campanhas que você não vê nenhuma, eu digo com toda a convicção, no pouco conhecimento que eu tenho da palavra, você não vê nenhuma delas na Bíblia. Campanha de portas abertas, me diga, vocês que me ouvem, onde vocês viram apóstolos, a exemplo de Paulo, Pedro, Tiago e os demais profetas, fazerem na Bíblia campanha de portas abertas, campanha de sal, campanha de rosa ungida, campanha derrubando o teu gigante. Tudo isso fere a fé do Evangelho. Tira meus olhos, o meu entendimento da fé em Jesus e coloca naquilo que eu estou vendo. Porque a ênfase do Evangelho não é a portas abertas, é o coração aberto para o Evangelho entrar e fazer morada. Louvado seja Deus. A ênfase do Evangelho não é prosperidade terrena, mas é uma prosperidade espiritual. É ter uma vida vivendo, uma vida sentindo o tempo todo a alegria da salvação. É o fogo ardendo continuamente no altar e não se apagar. Louvado seja Deus, porque na visão que Deus dá a João em Apocalipse, João vê aquele ser glorioso que é Jesus andando no meio dos 7 candeeiros. E nós sabemos que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E nós sabemos que pelo Antigo Testamento os candeeiros levavam a lâmpada. Eram responsáveis por fazer com que a lâmpada de Deus estivesse acesa. Os candeeiros são a igreja é responsável por fazer que a lâmpada de Deus esteja acesa na terra, a lâmpada do Evangelho através da palavra. Se decida. Decida se você quer continuar com a meia-verdade, sabendo que tudo que você está ouvindo, em grande parte do que você está ouvindo, é mentira, está distorcendo, está escondendo a verdade, por não querer perder os seus bens aqui na terra, ou se você quer verdadeiramente colocar a verdade em pauta acima de tudo, porque quando vier uma perseguição que está para vir, que muitos pensam que não vão vir, aqueles que estão com sua conta bancária gorda, eles vão fugir. O nosso irmão Micaías viu ovelhas sem pastor e dispersa, e cadê os falsos pastores? Fugiram, porque eles não estão querendo perder as suas mordomias por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus para eles é algo momentâneo, é ilusão. Eles pregam porque está dando dinheiro. Qualquer homem que se quiser pode ganhar dinheiro às custas da palavra, principalmente se ele tiver uma sabedoria. Mas esse não é o intuito da igreja. Deus conhece os que são seus e os que são de Deus estão se apartando da mentira. Os que são de Deus não estão buscando riqueza na terra. Os que são de Deus não estão buscando luxo nem fama. Estão buscando viver uma vida simples. Não estão na miséria não, irmãos. Não é isso que eu estou falando não. Mas não estão apegados às coisas daqui não. Paulo disse: até agora nós temos sido considerados escória da terra, lixo do mundo, espetáculo tanto a anjo quanto a homens, por amor de vocês. O que é que o Evangelho oferece? O Evangelho vem nos oferecer vida largada aqui na terra? Não. O Evangelho vem nos oferecer cruz. Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo disse: foste chamado não somente a crer, mas a padecer por ele. 1 Timóteo 3, versos 12, todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão, sofrerão perseguições. E aí está em nossa mão, irmãos, para encerrar esse vídeo. Ou viver sem ser perseguido, como os fariseus, como os judeus daquela época, sustentando a lei, sustentando o que não salva,
vivendo sem certeza de vida eterna, a consciência testificando contra eles, que eles não estão agradando a Deus, ou como Paulo, a parte da sociedade, sem estar num ajuntamento como Elias do palácio de Acabe, mas os profetas falsos estavam lá e Elias na caverna, mas para sustentar a fé em um único Deus, para sustentar aquilo que de fato o Espírito testifica no coração que é verdade. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.